Existe uma novela mexicana que praticamente ajudou a criar o RBD e a determinar futuros protagonistas de Rebelde, mas nunca foi exibida aqui no Brasil, no caso no SBT. A história é muito curiosa e estamos falando de Classe 406. Cabo todo es un relajo. Tengo que llegar. Me urge. Se você já chegou por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, o seu comentário, ativar as notificações. Estou muito feliz aqui com o retorno de todos vocês, todas as críticas e sugestões são bem-vindas. Bom, gente, vamos falar dessa novela que muito se fala na internet, principalmente para quem é fã de RBD, de Rebelde, mas ela nunca foi exibida aqui no Brasil. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto mais pra frente aqui ao longo do vídeo, tá? Classe 406 foi uma novela exibida no ano de 2002 no México e ela abordava vários temas bem diferentes se comparado com outras histórias adolescentes que o pessoal já era acostumado a ver ali nas telenovelas mexicanas. A trama abordava bullying, o uso de substâncias duvidosas, gravidez na adolescência, corrupção, diversos conflitos familiares, mas de uma forma muito mais intensa. Que tú tienes 87,000 cosas más que hacer antes que atender a tu hija. ¡Juan David! Por isso que muita gente acha que a novela não foi pro ar por conta de o SBT exibir outras novelas mais leves, ou novelas que tinham um cunho mais romantizado. Eu não assisti na íntegra a novela Classe 406, mas a gente já percebe em alguns capítulos, alguns trechos, que realmente ela tinha um tom mais enfático, mais pesado, se nós compararmos com outras novelas que o SBT já estava acostumado a exibir para esse tipo de público, tanto o público infanto-juvenil, infantil, tinham outras novelas na época também rodando, Carrossel, Cúmplices de um Resgate, então meio que não tinha o mesmo peso que as outras novelas destinadas para esse público tinham na época. Talvez possa ter sido uma percepção da emissora, a gente não sabe, né? Mas um ponto muito interessante é que Classe 406 praticamente foi um laboratório de Rebelde, porque vários atores que atuaram em Classe também foram protagonistas em Rebelde e tiveram aí um sucesso enorme, porque nós sabemos, né, que Rebelde é diferenciado de todas as outras novelas quando a gente fala em sucesso internacional, porque teve banda, enfim, todos os elementos que a gente sabe que atraem muito público, né? Que vai além da novela, além da atuação. A nossa Anaí interpretava a Jéssica Riquelme, a Dulce Maria, gente, dava vida à personagem Marcela Mejía, conhecida pela famosa faixinha ali na cabeça, tem várias cenas dela assim. O Afonso Herrera, o nosso Poncho, ele interpretava o Juanco, inclusive eles ficam juntos no final, tá? Eles interpretavam ali um par romântico, entre idas e vindas acabam ficando juntos lá no final, e o nosso Christian Chaves vivia o personagem Percho. Gente, mas essa lista não para por aí não. O Aaron Dias, o nosso Gaston Diestro malvado, lá em Rebelde fez o Henrique, o Kiki Gonzalez. A Carla Cossil, que fez a Pilar Gandia em Rebelde, interpretou a Sandra Paula Rodrigues em Classe 406. O nosso maravilhoso, engraçado diretor Pascoal Gandia foi também o intérprete de Dionísio Ninho Infante em Classe 406, tá? A Maria Fernanda Garcia, que fazia a Alicia Salazar, que estava sempre ali, né, em meio às confusões dos alunos, tentando acobertar. Ela foi a Marlene Rivera em Classe 406. A Gretel Valdez, a professora Renata Rizaldi, que no começo ela era bem brava em Rebelde, depois ela foi ficando amiga da galera, foi a Daniela, a Dani Jiménez, em Classe 406. E a Gabriela Bermúdez, que fazia a mãe do Poncho, a mãe do Miguel, a Helena Arango, em Classe 406, ela deu vida a Miriam de Jiménez. Inclusive, a Gabriela e a Gretel faziam mãe e filha na novela. Ó, gente, tem mais. O Eleazar Gomes, ele que fez lá em Rebelde o Léo em Classe 406, ele foi o Brian Hills.
O Miguel Rodarte, que também fez o personagem super engraçado, Carlo Colucci, irmão do Franco Colucci ali em Rebelde, que depois também ele é desvendado por todas aquelas questões que só quem é fã de Rebelde sabe. Ele também, lá em Classe, fez o Leonardo, o Leonava. E ainda, gente, vocês lembram do Antônio Pardo? Pois é, o ator Fernando Morim, que deu vida ao pai da Roberta, ao suposto pai de Roberta Pardo, na época interpretado por Dulce Maria, também participou de Classe 406. Eu não achei o nome do personagem dele, mas eu acredito ali pela cena que ele seria um delegado, enfim, que estava investigando alguma coisa relacionada ao uso de substâncias. Agora sim, para fechar, o Julio Camello, que fez o professor Mauro Mancilha, lá em Rebelde também, ele interpretou, deu vida a Douglas Cifuentes em Classe. Outro ponto bem interessante é que o produtor de Rebelde, o Pedro Damião, também foi produtor de Classe 406. E, obviamente, ele ali com o faro de reconhecer talentos múltiplos, ele já observou alguns talentos, observou a química entre atores, e isso tudo, é claro, também trouxe impacto para as decisões dele quando ele escolhe, junto com toda a equipe de produção, a Anaí, Dulce, Christian, Afonso, para interpretar ali os personagens principais de Rebelde, né, que a gente tanto ama. Diferente de Rebelde, Classe 406 não teve uma banda fixa, mas assim como nós temos aí de forma muito costumeira os atores cantarem as aberturas de novelas ou cantarem as trilhas sonoras de novelas no México, em Classe 406 também não foi diferente. Vários atores participaram ali de composições musicais, na interpretação musical, e apresentações também acabaram sendo realizadas para promover a novela. Tem vários trechos ali da Dulce, da Anaí juntas, então em palco, e isso é muito legal, porque, gente, quando Rebelde foi exibido pela primeira vez no Brasil, a gente nem sonhava que esses atores já tinham trabalhado juntos, que esses atores já tinham dividido o palco juntos, porque não tinha, né? As redes sociais, era tudo muito mais difícil, mas olha que legal. Mas a pergunta que não quer calar, por que o SBT não exibiu essa novela no Brasil? A resposta é: nós não sabemos, gente, e a gente não vai saber. O que a gente sabe é que qualquer emissora tem a sua linha, a sua direção de produção e faz parte ali de todo um contexto. Talvez na época tinham outras novelas mais interessantes para serem exibidas, em que o SBT preferiu apostar. Algumas notícias na internet falam que o SBT teria os direitos de Classe 406 para exibir ela aqui no Brasil, mas nós não temos nenhuma informação oficial. A gente iria adorar, é claro, porque eles escolhem, né, só novelão pra gente assistir do lado de cá. Porém, é como eu falei, são vários e vários fatores, quanto à questão dos horários, a faixa etária da novela, o enredo, dependendo do assunto precisa adaptar, precisa mudar, até que ponto pode adaptar ou não. São uma série de regras, né, quando há uma venda, uma compra e venda de novela internacional, e isso é uma decisão interna mesmo, que a gente não sabe, mas nós iríamos adorar ter Classe 406 em 2026, ó, até rimou. Outra curiosidade bem interessante é que é uma novela bem grande, tá, gente? São mais de 300 capítulos, então são daquelas novelas que a produção vai esticando, esticando, aumentando episódios. A gente sabe que essas produções da Televisa, eles têm essa visão, esse costume de estender o projeto quando ele dá certo, porque foi uma novela que fez muito, muito sucesso no México e certamente faria aqui no Brasil. Mas talvez se a gente tivesse assistido o primeiro Classe 406, seria totalmente diferente a nossa visão quando assistimos Rebelde, né, então é muito louco, né, de imaginar, mas é muito divertido também. Confesso pra vocês que eu adoraria ver, eu não encontrei a novela dublada aqui na internet, mas nem deve ter, obviamente, mas eu adoraria ver dublado, porque eu adoro aquelas dublagens, eu adoro aquele drama mexicano, eu adoro, gente, eu gosto muito. Mas é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça, inscreva-se aqui no canal, deixa o teu comentário. Vocês sabiam dessa história toda envolvendo Classe 406, com os atores de Rebelde, essa loucura toda maravilhosa que a gente adora? Pois é, não deixa de comentar aqui, se inscrever, as notificações, é toda essa coisa toda aí, tá, gente? Que eu vou com certeza estar sempre esperando vocês por aqui, tá bom? Um beijo, fui e tchau!